Boa noite, boa noite. Boa noite você que está aí esperando a nossa live técnica. É isso? Para abordar um caso concreto. É muito interessante, que inclusive é um caso concreto real. Então o pessoal está entrando aí e vamos aqui fazer um comentário. A galera entrando aí. É isso aí. É isso aí, o pessoal entrando. Pessoal, boa noite, boa noite. Todo mundo na área aí? Todo mundo na área. Bem, o que acontece? Foi noticiado um caso de uma mulher que teria sido presa em flagrante por ter matado um agressor sexual e ela seria vítima dessa agressão. Bem, então o que acontece? Vamos fazer aqui uma análise técnica, a possibilidade, né, o que possibilitou essa mulher ser presa em flagrante, né, as possibilidades, ou seja, as hipóteses que poderiam ensejar essa prisão em flagrante dessa mulher, que em tese seria vítima de um crime sexual. E é claro que quando a imprensa noticia isso, o leigo, né, ele se espanta. O técnico não, o técnico tem que levantar suposições, né? Qual seria a fundamentação dessa prisão? Então nós temos que analisar de forma técnica. Não somos aqui, não podemos agir como um leigo. Sobretudo a galera que estuda o direito penal, a ciência do direito penal, ok? Ok. Pessoal, o que acontece? É interessante porque quando se fala de legítima defesa, a gente tem que fazer sempre antes, né, antes de abordar um caso que supostamente possa ser um caso que navegue aí na órbita da legítima defesa, nós temos que revisitar o instituto. Revisitar o instituto para depois a gente fazer uma apreciação do caso concreto. Você não pode sair aí igual um leigo sem técnica, jogando a conversa fora em redes sociais, né? Você tem que ter o conhecimento, ainda mais você que estuda direito. Então o aluno do direito, ele tem que externar uma posição técnica, ele tem que ser diferenciado do leigo, né? Não, o grande problema é que tem aluno que estuda direito e que ele gosta de agir como se leigo fosse. Não é isso? Passando vergonha, é claro, perante professores e perante também os colegas que estudam, né? Isso é complicado demais. Bem, vamos lá então. Pessoal, quando se fala de legítima defesa, a legítima defesa, nós temos que analisar duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da situação justificante. E a segunda dimensão é a dimensão da ação justificada. Quando é que eu tenho configurada a dimensão da ação justificante? Quando eu tenho uma agressão humana, essa agressão é atual ou iminente, e além de ser uma agressão humana, atual ou iminente, essa agressão é uma agressão injusta. Então, eu tenho aqui configurada a denominada dimensão da situação justificante. Deu para entender? Eu tenho a situação justificante configurada. A situação justificante ela se configura com a agressão humana, atual ou iminente, e essa agressão ela deve ser uma agressão injusta. É interessante porque quando eu falo de agressão humana, então nós sabemos que não é possível o agente ofertar legítima defesa em face de um ataque de um animal. Estaríamos diante, é claro, do estado de necessidade. Essa é a regra. É claro que excepcionalmente, e aí de forma excepcional, a possibilidade do agente ofertar legítima defesa diante de um ataque de um animal, desde que esse animal venha figurar como instrumento de uma ação humana. Então é o tício que provoca o animal para atacar o mévio. Então aquele animal ali é um mero instrumento na mão do tício. Deu para entender? Então, em tese, quando o agente ele repele um ataque de um animal, esse agente, estamos diante, na verdade, de um estado de necessidade. Ok? Então, essa é a dimensão da situação justificante. Eu não vou aqui aprofundar no Instituto da Legítima Defesa, porque eu sempre dou essa aula, né?
Sempre quando eu vou falar de algum caso de repercussão, eu costumo revisitar o instituto. Tá? Então vou tentar passar mais rápido aqui para a gente entrar no caso concreto. Então a dimensão da situação justificante. E aí nós temos que analisar também a dimensão da ação justificada. Situação justificante e ação justificada. A situação justificante, ela desafia a ação justificada. Deu para entender? A ação justificada, ela se configura como uma reação. O agente, ele emprega os meios necessários, aquele meio, né, ou meios disponíveis no momento, tá certo? E ele emprega esse meio de forma moderada. Nós temos aí, então, a ação justificada. Muito embora eu sempre falo sobre isso, quando você analisa o 25, no bojo do 25, nada fala em relação ao agente ter o conhecimento da situação justificante, e aí a doutrina diverge. Nós temos uma corrente que entende que o agente não precisa ter o conhecimento da situação justificante, e a doutrina majoritária entende que o agente tem que ter, sim, o conhecimento da situação justificante, até em homenagem ao sistema finalista, né? Porque toda ação ela tem uma finalidade. Então, se o agente está praticando uma ação, ele tem que ter aquela finalidade de se defender. Ou seja, então ele tem que saber que está agindo acobertado por uma excludente de licitude, que no caso é a legítima defesa, ok? Quanto à forma, eu posso ter uma legítima defesa agressiva, o agente ele se defende da agressão e acaba provocando uma lesão corporal no seu agressor. Deu para entender? É a legítima defesa agressiva. Eu posso ter uma legítima defesa defensiva. O agente ele se defende, mas se limita apenas a imobilizar o seu agressor. É a legítima defesa defensiva. Deu para entender isso? Isso é quanto à forma. E nós temos também uma classificação quanto ao aspecto subjetivo. Quanto ao aspecto subjetivo, eu posso ter uma legítima defesa real, presentes todos os pressupostos da legítima defesa. Aí eu tenho uma legítima defesa real, ou seja, eu tenho a dimensão da situação justificante configurada e também tenho a dimensão da ação justificada também configurada. Deu para entender? Eu tenho a legítima defesa real, ou seja, presentes pressupostos. Agora, eu posso ter uma legítima defesa imaginária, ou seja, o agente ele pressupõe a existência dos pressupostos que não existem. Na verdade, aqueles pressupostos navegam apenas na parte psicológica do agente. Ele tem uma falsa noção da realidade diante de um contexto fático, a legítima defesa putativa decorrente do erro de tipo, diante do erro quanto à existência de uma norma permissiva, né? Nós teríamos aí o erro de proibição indireto, não é isso? A legítima defesa decorrente do erro de proibição, legítima defesa putativa decorrente do erro de proibição. Quem é que... Professor, tu mandou rápido, só para esquentar, Quem é que conseguiu pegar o que eu falei? Ok? Estamos aqui no aspecto subjetivo, né? Eu agora falei da legítima defesa putativa. E também temos uma legítima defesa que também não é real, e aí poderemos pensar até numa questão do excesso excusável. É aquela legítima defesa que decorre da alteração de ânimos, do ânimo, né? Então o agente ele se excede, ou seja, ele é movido pela cólera, ele perde a noção do que está fazendo. Tá entendendo? É a legítima defesa subjetiva, é o excesso excusável. É importante que a legítima defesa subjetiva não se trata de uma legítima defesa real. E a legítima defesa subjetiva, segundo a doutrina majoritária, exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta adversa como uma causa supralegal. Deu para pegar isso? Fechamos aqui a legítima defesa em apertada síntese, apenas visitamos aqui o Instituto. Deu para entender? Deu? Assim que tem que ser. Você não pode sair igual um maluco aí, dando palpite, sem saber absolutamente nada. Olha só, é isso. Deu para entender aí? Então é importante, né, você ter conhecimento. Viu como eu falei da legítima defesa aqui, comecei a falar da dimensão
da situação justificante, que é a agressão humana, atual e iminente, essa agressão tem que ser injusta. Depois eu falei da dimensão da ação justificada, ou seja, eu tenho que ter uma reação, essa reação a gente emprega dos meios necessários, são aqueles disponíveis no momento, mas ele usa de forma moderada. Deu para entender? E aí tem o conhecimento da situação justificante. Eu tenho divergência na doutrina. Uma primeira corrente entende que não há necessidade do conhecimento da situação justificante, porque o 25 nada fala que o agente tem que ter conhecimento que está agindo na legítima defesa. Essa corrente é minoritária. Por quê? Porque a majoritária entende que o agente tem que ter conhecimento que está agindo na legítima defesa, tenha em homenagem à concepção finalista, né? Toda ação é direcionada a um resultado, ou seja, o agente tem que ter uma finalidade. Deu para entender isso? E aí falamos também do aspecto quanto à forma, né? Eu posso ter uma legítima defesa agressiva, o agente se defende, mas acaba provocando uma lesão corporal no seu agressor. Legítima defesa agressiva. Eu posso ter uma legítima defesa defensiva. O agente, ele se defende, mas se limita apenas a imobilizar o seu agressor. Legítima defesa defensiva. E aí, quanto ao aspecto subjetivo, eu posso ter uma legítima defesa real, presente todos os pressupostos da legítima defesa, tanto na dimensão na dimensão da situação justificante, como também na dimensão da ação justificada. Nós temos aí presentes os pressupostos da legítima defesa, ok? E temos também a legítima defesa imaginária, né? Legítima defesa imaginária é aquela que decorre do erro de tipo ou erro de proibição. Pode ser uma legítima defesa putativa, né? Decorrente do erro de tipo, ou uma legítima defesa putativa decorrente do erro de proibição, que é chamado de erro de proibição indireto. Quem é que está estudando e está pegando o que eu estou falando ou está voando aí? Deu para entender? E temos a legítima defesa subjetiva também, que navega nessa órbita de não configurar a legítima defesa real, né? Só que a legítima defesa subjetiva, a exclusão lá da culpabilidade. Nós temos aqui o excesso excusável. Inclusive, nós temos uma controvérsia também quando se fala na legítima defesa putativa. A corrente majoritária entende que exclui a culpabilidade também por inegibilidade contra adversa. Nós temos uma discussão aqui, ok? É isso aí. Tá, então agora vamos analisar o caso concreto, agora sim, né? Já revisitamos aqui o tema da legítima defesa. Então vamos aqui analisar um caso concreto. Eu levantei três situações que podem ter ocorrido naquele caso lá. O primeiro contexto, vamos supor que essa mulher que ela alega, né, que tenha sido vítima de estupro, realmente ela foi vítima de estupro. Então, um senhor de 70 anos, vamos imaginar, foi para cima dela, para forçar ela a ter o sexo, ainda que eles tenham uma relação íntima de afeto. Veja, não se fala, e vamos supor que eles fossem casados. Com a Constituição de 88, não configura mais o exercício regular do direito, o direito à conjunção carnal. Professor, por que você fala isso? Você não sabia? Antes da Constituição de 88, o próprio Código Civil assegurava o homem direito à relação sexual. Sabiam disso? Que era o homem que forçava a esposa a ter sexo. Sabia que ele era cobertado pela excludente ilicitude, exercício regular do direito? Ou você não sabia? É o denominado débito conjugal. A mulher não poderia entrar naquele débito conjugal. O homem ele tinha esse direito ao sexo por se encontrar casado com a mulher. Quem é que estuda e já passou por esse conhecimento? O homem tinha direito ao sexo, o homem que era casado, né? É claro que a Constituição de 88 mudou isso. Há uma ofensa, inclusive, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não é porque a pessoa é casada que ela é obrigada a ter relação sexual com o marido. Eu digo obrigação. É isso? Ela vai ter porque ela quer, ela gosta dele. Agora, ela não é obrigada a ter relação sexual com ele porque ela é casada com ele. E o homem, se ele está diante desse contexto e ele se sente desprestigiado, ele tem que propor uma separação e não forçar nada com ninguém, né? Ok, então eu dei esse exemplo. Então eu tenho aqui essa vítima, né? Essa mulher, e ela realmente está sendo
agredida sexualmente pelo seu marido. Tem 70 anos. Viu aquele exemplo lá que a gente estava analisando. Durante aquela agressão, ela lançou mão de uma faca, não sei se foi com uma faca que ela matou o marido, não sei bem, né? Mas vamos colocar aqui uma suposição. Ela lançou a mão de uma faca e acabou matando o marido. A polícia chegou no local e levou essa mulher para a delegacia. O delegado, diante desse contexto, e aí eu vou falar o seguinte, dentro da casa, suposição, tem uma câmera de monitoramento. E o delegado teve acesso àquela câmera e o delegado realmente verificou que aquela mulher agiu em legítima defesa. Então eu tenho prova de que aquela mulher estava em legítima defesa. Deu para entender isso? Diante desse contexto, o delegado, ele deve lavrar o auto de prisão em flagrante? Essa é a pegada. Essa é a pegada. O delegado, ele deve lavrar o auto de prisão em flagrante? Pessoal, o delegado, ele fica numa situação muito difícil. Aí entra a técnica, entendeu? Entra a técnica, é por isso que eu falo. Nós temos nossa consultoria, delegado e Polícia Civil do DF. Meus alunos da consultoria, nós estamos sempre, né, debatendo esses temas, é importante. É muito importante. Nós temos essa consultoria, delegado e Polícia Civil do DF, está lá no site, está lá. Então o pessoal que está estudando comigo já, com a nossa consultoria, esse pessoal já está preparado, né? Está em fase de preparação. Não é isso? Para enfrentar o concurso de delegado de Polícia Civil DF. Ele não vai esperar sair o edital não. Por quê? Porque nós já estamos aqui, ó, estudando com o edital de 2014. Cadê? Coloquei lá do outro... Aqui, ó. Edital delegado de Polícia Civil do DF. Aqui riscado o edital. Por quê? Porque eu fiz um filtro aqui, separei os pontos mais importantes e montei um novo edital para eles. E aí eu programei, fiz um cronograma semanal. E eles irão estudar, né, ali sob a minha supervisão durante 6 meses. Não é isso? Direito a um material de legislação destacada, resumo, jurisprudência, indicação de doutrina, cronograma, encontro virtual. Então realmente é um acompanhamento. Pô, professor, mas por que você falou agora da consultoria? Não, que eu lembrei, né? Porque esses casos aqui a gente tem que debater. Então é importante. Então eu tenho o delegado e ele tem a filmagem e essa mulher realmente estava em legítima defesa. Pessoal, o delegado se encontra numa situação muito difícil. Por quê, professor? O delegado, ele não tem o amparo legal, na letra da lei, para deixar de prender essa mulher. Essa é a verdade, considerando o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Professor? Exatamente. Exatamente, e eu digo por quê. E aí entra o jogo duro. Vai lá no artigo 310 do Código de Processo Penal. O artigo 310 do Código de Processo Penal, parágrafo único, ele menciona: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes no inciso 1 a 3, e aqui está a legítima defesa, o juiz poderá, de forma fundamentada, conceder ao acusado a liberdade provisória, mediante o termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. O juiz que tem que analisar se a vítima se encontrava acobertada pela excludente e legítima defesa. Olha bem, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante, isso quer dizer o quê? Que o delegado, ainda que a vítima esteja numa situação clara de legítima defesa, o delegado é obrigado a prender aquela mulher que agiu em legítima defesa em flagrante delito, com base na legislação processual penal brasileira. Professor, é isso aí. Então, veja, cuidado com o Instagram, cuidado com provas, cuidado com respostas emotivas. Professor, e aí? Bem, nós temos, claro, uma segunda corrente em relação à interpretação do 310, parágrafo único. Essa o APF já teria sido feita lá, o Renan já pegou, né? Entendeu? O juiz, aqui fala juiz, não fala autoridade policial. Pessoal, então, nós temos uma segunda corrente, que inclusive eu sigo essa corrente,
que é uma corrente que homenageia, olha você na prova oral. Tá pegando comigo aqui de graça, né? Tá pegando comigo aqui, coloca aí, Alfa Zulu, peguei com Zuc. Por quê? Porque na hora que o examinador me fez a pergunta, eu dei a corrente, veja, com a fundamentação na lei, e dei a segunda corrente, que é uma corrente, inclusive, que o Zuc segue. Porque é uma corrente que tem como pano de fundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá dando para entender? Ora, uma corrente que entende que o caso concreto deve ser analisado na órbita dos direitos e garantias fundamentais, sobretudo a liberdade. Então, eu vou fazer uma interpretação extensiva do 310. Aqui no parágrafo único, quando a lei menciona o juiz, se o juiz verificar, eu vou entender como não só o juiz, mas o delegado também. Deu para entender? E quando falar assim, pelo auto de prisão em flagrante, ou seja, e aqui eu vou substituir, vou fazer uma interpretação extensiva, né? Isso que eu queria dizer. Então veja, se o delegado verificar pelo depoimento dos envolvidos, né, por ocasião ali da lavratura do auto de prisão em flagrante, que a vítima agiu em legítima defesa, o delegado vai poder conceder a liberdade provisória. Deu para entender? Mediante fiança. Deu para entender? Isso é forçar. Isso é forçar. Porque eu estou fazendo uma interpretação extensiva. Onde o 310 fala juiz, eu vou entender não só o juiz, como o delegado também. Mas eu estou forçando. Entendeu? Aí tentando buscar fundamentos. No princípio da dignidade da pessoa humana, no princípio, com base num direito penal garantista. Deu para entender? Por quê? Porque, veja, se a situação é clara de legítima defesa, por que eu não antecipar logo a liberdade dessa mulher que agiu em legítima defesa? Por que deixar essa mulher presa, figurar como vítima novamente, né? Essa mulher que já foi agredida sexualmente, e ela agiu em legítima defesa e matou o estuprador, aí ela vai ser presa? Ou seja, vai figurar como vítima novamente? É isso? E o juiz, ele vai analisar, tem as provas claras de que essa mulher agiu em legítima defesa. Por que postergar essa liberdade? Quem é que está conseguindo pegar minha fundamentação, oitavo ano, né, porque a fundamentação está aqui, né? Professor, sempre estudei o auto de prisão em flagrante, estudei o 310, mas eu não tinha dado essa visão, e a minha dúvida, inclusive, seria essa, né? Como o delegado faz numa situação clara de legítima defesa, ele faz a prisão, ele lavra o auto de prisão em flagrante, pelo Código de Processo Penal ele tem que lavrar. Tá dando para entender? Então, cuidado, cuidado. Então, cuidado. Por quê? Porque nessa situação da mulher que foi vítima de estupro, ainda que ela tenha agido em legítima defesa, pelo Código de Processo Penal, ela deve ser presa e indiciada. Porque quem vai analisar a excludente de licitude, ainda que seja uma excludente de licitude, se apresenta de forma clara, é o juiz. Por quê? Aqui, ó, 310. Né? Submete essa questão a uma reserva jurisdicional. Tá dando para entender a pegada, o nível? Deu para entender? Então, cuidado, né? Então, cuidado. Com o delegado, não, peraí. Então, numa prova, você cita o CPP, fala que em tese seria preso em auto-prisão em flagrante, com base em 310, porém, há uma corrente doutrinária, uma interpretação extensiva, que entende que não só o juiz, mas o delegado também, diante daquele contexto, uma interpretação garantista, né, do Código de Processo Penal, entende que o delegado poderia sim conceder essa liberdade provisória sem fiança. Isso é muito interessante, e quando o código, olha só, olha o link, né? Olha o link, por isso que eu falo, o professor vai falar da consultoria, eu vou falar, filho, vou falar, porque é isso que a gente direciona ao aluno. Olha o link. O 310, quando ele fala que se o juiz verificar pela auto-prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes do inciso 1 e 3 do caput do artigo 23 lá do Código Penal, o Código de Processo Penal, ele tira a possibilidade do delegado de polícia fazer um juízo de antijuridicidade.
Ou seja, um juízo de excludente de licitude, é isso que eu queria falar. Ele deixa o delegado apenas preso na análise do tipo. Deu para entender? É por isso que se discute hoje se o delegado pode reconhecer excludente de culpabilidade. Você não tem amparo legal. O Código de Processo Penal, inclusive, retira a possibilidade da apreciação de uma causa de excludente de ilicitude. Por quê? Porque ele fala que é o juiz que tem que analisar. Do auto de prisão em flagrante, então a pessoa já tem que se encontrar presa. Então quem age acobertado por uma excludente de legítima defesa, for levada para a delegacia, é presa pelo Código de Processo Penal. Professor, a minha opinião, eu sigo, e já aconteceu isso comigo, eu sigo a corrente minoritária. Qual, professor? Se eu tenho provas claras que a pessoa se encontrava em legítima defesa, eu tenho lá um vídeo, a pessoa se defendendo realmente, eu faço uma interpretação extensiva e faço a oitiva da vítima e fundamento que deixei de autuá-la na condição de presa em flagrante. Olha, ó, inclusive, agora até muito interessante, entrou um grande professor aí, e foi interessante, porque o professor Luiz Marcelo entrou agora na live aí, é um grande professor, delegado de polícia. Marcelo, eu estou aqui abordando uma questão que a gente já falou em live, da interpretação extensiva lá do 310, parágrafo único, a possibilidade do delegado reconhecer uma excludente de ilicitude, porque o 310, parágrafo único, ele faz referência apenas ao juiz. E nós temos um caso que foi noticiado na imprensa, que uma mulher que foi vítima de estupro, ela foi presa em flagrante por ter agido em legítima defesa. E eu estou explicando aqui para os alunos que uma interpretação apenas literal do Código de Processo Penal, você aborda isso no seu livro. Eu sei porque a gente conversou e a gente conversou e a gente falava acerca do 310, você fala sobre isso numa visão garantista, inclusive do inquérito policial. A obra do Marcelo é muito interessante. Então, Marcelo, eu estava falando com eles aqui que a nossa saída é fazer uma interpretação extensiva. Lembra? O próprio Marcelo defendia essa posição também. Uma interpretação extensiva do parágrafo único, lá do 310. Entender que não só o juiz, como o delegado também. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, com uma visão garantista do Código de Processo Penal. Então, é dentro dessa ótica. Agora, pela literalidade da lei, o delegado ele tem que autuar essa mulher que agiu em legítima defesa diante de uma agressão sexual, e se ela matou o estuprador, ok? E aqui eu vou repetindo, né, antes que o pessoal comece a cortar e fazer edição, eu estou falando de forma técnica com base na legislação processual penal. Isso aqui é uma aula de direito penal, não é isso? E estamos aqui falando de forma técnica. Então eu dei a primeira situação. Então tá. A segunda hipótese, e aí tem a câmera, ok? Tem a câmera lá na casa. Esse agressor, ele foi para cima dessa mulher. Essa mulher, ela conseguiu imobilizar esse agressor. E a partir daí ela começou a esfaqueá-lo. A pergunta que se faz é o seguinte: esse estuprador, ele vai poder agir em legítima defesa? É a pergunta que se faz. Tudo questãozinha aqui de prova. O vídeo está registrando tudo. Pessoal, se ele começou a agressão, ela conseguiu imobilizá-lo e a partir daí ela começou a esfaqueá-lo, nós temos a possibilidade técnica desse agressor sexual agir em legítima defesa. Estaríamos diante aqui da chamada legítima defesa sucessiva. Legítima defesa sucessiva é aquela que, quando o agressor ele inicia a agressão, a vítima ela repele aquela agressão, consegue imobilizar, cessa a agressão e a partir daí a vítima começa a agredi-lo. Então esse agressor ele vai poder agir em legítima defesa. Essa legítima defesa dele é uma legítima defesa real. Caiu uma questão dessa, escrivão da Polícia Civil do DF. Muita gente errou, entendendo que aquele agressor sexual não poderia agir em legítima defesa porque ele teria iniciado o ataque. Deu para entender? Estamos aqui fazendo uma abordagem técnica. Tá dando para entender? Professor, calma.
calma, calma. É claro que uma mulher numa situação dessa, em que ela é atacada por um agressor sexual e ela consegue mobilizá-lo e a partir daí ela começa a agredi-lo, né? É claro que ela está numa situação emotiva, né? Está ali naquela emoção, ela quer se defender, né? Nós temos um excesso excusável por parte dessa mulher. Deu para entender? Ainda que o fato seja típico e antijurídico, porque a agressão já tinha cessado quando ela imobilizou, eu entendo que há a possibilidade da exclusão da culpabilidade. Porque nós temos um excesso excusável. Essa mulher, ela estaria aí numa legítima defesa subjetiva que para o agressor trata-se de uma agressão injusta. Mas é uma legítima defesa subjetiva que não vai excluir a ilicitude e sim a culpabilidade como uma causa supralegal de inexigibilidade de conduta adversa. Coloca a faixa preta, esse é o nosso padrão, né? Viu o nível? Esse é o nível. E tá lá então, esse nível aqui se encontra lá no curso, reta final, 50% de desconto, tá lá. Delegado de Polícia Civil de Goiás. Cupom, professor, te dou o cupom, cadê? Delta PC Goiás 50%. E o aulão também, delegado de Polícia Civil de Goiás, 20%, aulão adelante 20%. E cadê? E aqui também a agente da Polícia Civil de Goiás, aulão adelante 20%. Então eu vou jogando duro e vou fazendo a minha propaganda, beleza? Pessoal, deu para entender? Na segunda situação que eu coloquei. Poxa, professor, bacana, porque você está colocando as situações aí, dando uma explicação técnica, né? Essa agora aí da mulher que tem uma câmera registrando, né, professor? Tem, a câmera está registrando, entendeu? Por quê? Por isso que eu estou falando. Aqui estão colocando situações que eu consigo provar. Deu para entender? Porque esse delito de estupro é um delito que ocorre às escuras, né? É chamado um delito, chamando de delito às escuras. Por quê? Porque geralmente não tem prova, fala da mulher contra do homem. Mas eu tenho uma câmera aqui, né? E nessa câmera aqui eu coloquei duas situações que registrou. E qual seria a consequência jurídica disso? Deu para entender? A segunda agora eu abordei, ele veio para cima dela para praticar o estupro. Ela conseguiu imobilizá-lo e a partir daí, né, ela pegou a faca da mão dele e começou a esfaqueá-lo. E aí pergunta se ele vai poder agir em legítima defesa? Tecnicamente, sim. Nós teríamos uma legítima defesa sucessiva. Professor, e essa mulher? Essa mulher ela não se encontra mais em legítima defesa porque ocorreu a cessação da agressão injusta. Professor, calma. O fato é típico. Professor, calma. O fato é antijurídico. Professor, calma. Vamos trabalhar a culpabilidade agora. Imputabilidade? Ela tem. Capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar de acordo com esse entendimento? Ela tem. Potencial conhecimento da atitude do fato, ou seja, saber que matar alguém é proibido. Ela tem também. Mas nós temos mais um elemento na culpabilidade. Não é isso? É exigível, a sociedade poderia exigir dessa mulher uma outra conduta senão essa? Não poderia. Então, a inexigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa, vocês sabem, né, que é um elemento que foi introduzido na culpabilidade na fase neoclássica ou neocantiana, dos estudos de Frank. Teoria da normalidade das circunstâncias. Para quem estuda para delegado com nível lá em cima. Deu para entender? Então, é importante isso, né? Então, nós teremos aí uma inexigibilidade de conduta diversa como uma causa supralegal, porque as causas legais que excluem a exigibilidade de conduta diversa, nós sabemos. Coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Mas nós temos situações que podem entrar como causas supralegais. E esse é um exemplo que eu estou te dando. Deu para entender? Segunda hipótese, né? Vamos para a terceira, porque eu gosto de complicar. Agora, tá. Eu tenho essa mulher e realmente ela é sempre vítima de agressão sexual por parte do marido. Em uma determinada data, ela aproveitando que esse marido estava dormindo, ela pegou uma faca e cravou no peito do marido. Ela fez isso porque ela queria se defender de futuras agressões, porque ela é sempre vítima de agressão sexual. Essa mulher ela vai poder agir em legítima defesa? Essa situação levada para o delegado de polícia. Veja,
essa situação levada para o delegado de polícia é complicado também. Por quê? Porque fica difícil até fazer uma interpretação extensiva. Por quê, professor? Porque eu só posso fazer uma interpretação extensiva aqui do 310, né, quando se fala aqui de excludente de ilicitude, né, já estou fazendo uma interpretação extensiva, colocando o delegado no lugar do juiz. Eu ainda vou fazer uma interpretação extensiva, ou seja, além das excludentes, abarcando também uma causa de exclusão de culpabilidade. Calma, professor, como assim exclusão de culpabilidade? Porque, veja bem, aqui nós teríamos a denominada legítima defesa preventiva. O que é uma legítima defesa preventiva? Não tem nada a ver com legítima defesa real. A vítima ela matou o marido para evitar uma agressão futura. Ou seja, a sociedade não poderia exigir dessa vítima outra conduta senão essa. Então estaríamos diante aqui também de uma outra condição que materializa a inexigibilidade de conduta adversa como uma causa supralegal. A legítima defesa preventiva materializa uma condição de inexigibilidade de conduta adversa como uma causa supralegal. Deu para entender? Professor, mas espera aí. Sim, eu sei que você está na dúvida. Por que eu estou na dúvida? Porque você nunca ouviu falar da legítima defesa preventiva. A preventiva você nunca ouviu. Coloca aí, faz o luz, o que me deu de novo. Entendeu? A preventiva não, né? O que é a legítima defesa preventiva? Pessoal, a legítima defesa preventiva, a doutrina dessa denominação, primeiro que não é uma legítima defesa real. Segundo, que não é também uma legítima defesa putativa. Porque na putativa a vítima supõe uma situação de fato que abarca os pressupostos de uma legítima defesa real. Não é o caso. Ela mata essa vítima para evitar uma agressão futura. É aquele exemplo do traficante que ameaçou o Caio. O Caio mora na comunidade, o Caio é trabalhador. E o Caio sabe que esse traficante, quando ele ameaça, ele mata. Aí o Caio tem medo, está com medo. Aí passou um determinado dia, viu aquele traficante. Meu irmão, vou matar esse cara agora. Vou esperar ele me matar futuramente? Aí ele vai e mata. Entendeu? Nós temos aí uma legítima defesa preventiva, na verdade, que materializa uma causa exculpante. É uma inexigibilidade contra adversa como uma causa supralegal. Deu para entender? É a chamada legítima defesa preventiva, que não tem nada a ver com legítima defesa putativa, não tem nada a ver também com uma legítima defesa real. É uma causa de exclusão lá da culpabilidade por inexigibilidade de conduta adversa. Professor, então, peraí. Agora você tem uma situação e aí levada para a delegacia. E nesse caso, professor, fica mais difícil ainda para o delegado. Por quê? Porque o delegado estaria analisando uma causa de exclusão de culpabilidade. É a mesma coisa do delegado analisar uma questão de imputabilidade penal. Professor, isso que eu queria saber também. Por exemplo, se um doente mental ele praticar um homicídio, o delegado tem que ir lavrar o auto de prisão em flagrante dele? Sim. Sim. O delegado ele não pode analisar as causas de exclusão da culpabilidade. Causas de exclusão da culpabilidade demandam uma instrução processual. Deu para entender? Então tem muita coisa que a gente tem que entender. O técnico tem que entender. Você fica aí jogando conversa fora no Instagram aí. Ai, meu Brasil, ai, legislação, mas assim, porra, filho. Eu fico olhando alguns alunos ali. Então eu tenho que ter calma. Então essa notícia que saiu, que a mulher que foi vítima de estupro, ela matou o marido e foi presa em flagrante, tem fundamento para essa prisão. Na verdade, o Código de Processo Penal manda prender. Se o delegado prendeu, ele agiu de acordo com a lei. Porém, tem que ter uma ótica garantista do 310, porque vai colocar essa vítima, vai colocar essa mulher uma revitimização, ou seja, colocar essa mulher como vítima novamente. Poxa, além de ter agido em legítima defesa, porque ela estava sendo agredida sexualmente, matou o cara, ela vai ser presa. A sociedade fica doida com isso. Mas nós técnicos temos que saber que o Código de Processo Penal não ajuda a vida do delegado. Professor, se esse caso é apresentado na sua delegacia lá, já foi apresentado, como você fez? Eu só fiz a oitiva da mulher, claro que eu não prendi. Eu segui a corrente que tem uma visão garantista do 310, fazendo uma interpretação extensiva aqui. Pessoal, isso por quê? Vamos lá, a pegada é pesada. A prisão em flagrante é uma prisão que se baseia em indícios.
ok? Prisão em flagrante é uma prisão que se baseia em indício. Aqui no Brasil nós sabemos, em relação à tipicidade e ilicitude, para quem estuda, né, a evolução da relação da tipicidade com a ilicitude, nós adotamos aqui a teoria ratio cognoscendi, ou seja, ratio cognoscendi, a tipicidade indiciária da ilicitude, também chamada de teoria indiciária, ratio cognoscendi, a tipicidade indiciária da ilicitude. Se um fato é típico, presume-se que ele seja ilícito, tá? Mas é uma presunção relativa. Deu para entender? Ratio cognoscendi. Por que esse nome, ratio cognoscendi? Cognoscendi vem de conhecimento. Se um fato é típico, a tipicidade é uma forma de conhecer a ilicitude, é um caminho para conhecer a ilicitude. Ratio cognoscendi vem de conhecimento. Deu para entender? Ratio cognoscendi. A teoria também chamada de teoria indiciária. Então, se um fato é típico, a prisão ela não é uma formação de culpa definitiva. É uma prisão com base num juízo de verossimilhança, ou seja, há indícios de que seja ilícito também. Essa discussão de antijuridicidade ou não vem na instrução processual, lá da justiça, não é na delegacia. A prisão em flagrante é uma prisão puramente com base em indícios. Entendeu ou não? É isso. Professor, mas mesmo que esteja ali uma situação clara de legítima defesa, essa é a verdade. Porque ainda que seja uma situação clara, né, essa situação será robustecida lá na fase de instrução processual. Né? Aprendi isso no curso do Adelante, na Polícia Civil do Paraná. A Arielle sempre aí na área, né? Tá jogando duro. Ela vê lá, o professor vai fazer uma live lá e é isso. Então, pessoal, nessa situação aqui em que a mulher ela foi lá e matou o marido porque estava sendo vítima de agressão sexual habitualmente, essa situação fica mais difícil, né? Nessa situação aqui o delegado vai ter que prendê-la em flagrante e a defesa vai trabalhar essa exclusão de culpabilidade na instrução processual, com a tese de inexigibilidade de conduta adversa. Me parece, inclusive, que essa questão pode ser levada a júri, né? Inclusive, ela ser pronunciada para o juiz, que é o juiz da causa, os jurados, reconhecerem a inexigibilidade de conduta adversa como uma exclusão de culpabilidade, né? Então, os jurados absolvem o réu, então é nessa condição. Deu para entender aqui, então? Então, cuidado, né, com essas situações, com uma mulher foi vítima de estupro e aí matou o estuprador e acabou sendo presa. Ah, delegado! Não xinga o delegado, não, xinga a lei, pô. Não o delegado, não. Seria técnico, né? É claro que para o leigo, explicar isso para o leigo é difícil, é complicado. Vai o delegado prender a mulher e depois dar entrevista? Vai? Vai. Segue essa interpretação extensiva. Então, você alinha muito bem a teoria e a prática, aprendendo muito contigo, detona, é isso aí. Qual é a questão, numa questão de prova? Que o Instagram aqui, o meu Instagram, ele é um Instagram técnico, né? Jurídico e técnico. Eu não fico aqui jogando conversa fora, não. O que eu aconselho? Na prova discursiva, coloca primeiro o posicionamento da lei. Pela lei, o delegado deve prendê-la, ainda que seja uma situação clara, legítima defesa, e o juiz vai analisar no auto de prisão em flagrante se ela estava cobertada por uma exclusão de ilicitude. Se é uma situação clara de exclusão de ilicitude, o juiz vai conceder liberdade provisória. Aí você chama no outro giro. Como assim, professor? Escreve assim, no outro giro. Porque agora você vai entrar com entendeu? No outro giro. É uma visão mais garantista, uma leitura processual penal, tendo o processo penal como estatuto das liberdades públicas. Olha eu jogando duro. Corrente de relevo defende uma leitura garantista do Código de Processo Penal, especificamente no que tange ao artigo 310, ou seja, uma interpretação extensiva. Então, quando ali menciona aqui o juiz, vamos entender também o delegado de polícia. Então, o delegado de polícia, diante de uma situação clara de legítima defesa, o delegado de polícia vai poder conceder, olha só, a liberdade provisória.
mediante fiança. Deu para entender? Né? Então, esse é um posicionamento de uma corrente, de uma segunda corrente, que me parece que é a corrente que eu tendo as imagens, eu vou seguir essa. Não vou colocar com as imagens lá, com a mulher agindo em legítima defesa, eu prendendo a mulher, depois dando entrevista que eu Código de Processo Penal, que corrente, meu irmão. O pessoal, né, vem no meu Instagram, já acaba com tudo, vai colocar minhas fotos, zap. É complicado ser delegado de polícia. Tá entendendo? Então, não é só teoria, não. Você tem que vir pela prática, né? Não pode deixar... A professor, não seria prevaricação? Claro que não. Não estamos diante do crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica é você querer criminalizar uma interpretação jurídica. Deu para entender? Prevaricação é quando a situação chega na delegacia, você nada fez. Agora, se você adotou uma providência segundo o seu entendimento jurídico, que tem um pano de fundo de fundamentação jurídica, não há que se falar em prevaricação, não. Ok? Outra coisa também errada é esse pensar, de entender que se o delegado deixou de lavrar um auto de prisão em flagrante porque ele tem fundamento para entender que não se tratava de um auto de prisão em flagrante, mas a corrente majoritária entende que se tratava numa situação, né? Uma situação que, vamos supor que a corrente majoritária entende que é flagrante e minoritária não. Que não configura o crime, né? A corrente majoritária entende que configura o crime e a minoritária não. Ele seguiu a minoritária. Que está prevaricando, não, né? E outra coisa também, né? Prevaricação, nós temos elementos especializantes. Não é isso? Satisfazer o interesse pessoal. O delegado não está ali deixando de lavrar um flagrante para satisfazer o interesse pessoal. Apenas fazendo uma interpretação jurídica. Ele estudou, não é isso? Para se encontrar naquele local lá. Pessoal, então essa é a nossa live, né? Fizemos aqui uma... A live foi boa, né? Fizemos aqui uma live muito bacana, né? Claro que você acabou ficando entorpecido. Professor, por que você fala entorpecido? Não, porque quando eu entro aqui e começo a falar, você não percebe. Você fica comigo aqui 1 hora no telefone, já percebeu isso? Você está viajando comigo, você nem percebe a hora passar. Então já estamos com 1 hora aqui e você vai construindo seu raciocínio, você vai verificando que na verdade não é que você é deficiente, é que as pessoas às vezes tentam explicar uma coisa, mas querem falar muito bonito, né? Querem falar latim. Veja, então é complicado, né? Tem que usar a linguagem técnica, mas fazendo com que o aluno entenda também. Não adianta você ficar falando muito bonito e o aluno não entendendo nada. Então tem muitos professores aí que gostam, aqueles professores que gostam de fazer a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual com o FF, né? Com palavras de baixo calão. Aluno meu não faz essa diferença. Aluno meu conhece a teoria da indiferença, aluno meu conhece a teoria do levar a sério o resultado típico, não é isso? Então, aluno meu, eu não quero fazendo a diferença de dolo eventual para a culpa consciente lá naquele macete do FF. Primeiro, que é feio. Segundo, que é técnico. Terceiro, uma resposta dessa demonstra que não sabe absolutamente nada. Ainda que seja um macete para você lembrar de alguma coisa, né? Que para mim está tudo errado. Pessoal, então a consultoria Delegado DF, né? Agora fazer aqui minha propaganda. Consultoria Delegado DF. Pessoal, vamos lá, tem vagas ainda. Vamos começar a estudar agora de forma organizada, planejada, ok? Turma Alfa já começou, temos vagas ainda lá na consultoria DF, material de legislação destacada, aula em exercícios, planejamento de estudos, metas de estudos e todo esse meu acompanhamento aí. E também um aulão, eu consegui 20% para você no aulão, tanto de delegado de Goiás como de agente de Goiás. Aí tem que colocar lá, aulão adelante 20%. E consegui 50% no curso reta final, o cupom é Delta PCGO 50% caixa alta, beleza? Beleza, então, é isso aí. Pessoal, vou nessa então. Valeu, Alexandra, a Arielle, a galera que tá sempre aí, né? Vou querer a consultoria para agente de polícia de custódia. É isso aí, vamos lançar. Pessoal, então um abraço, vou salvar essa live aí, beleza? Deu para entender então a discussão aqui? Gira em torno do artigo 310 do Código de Processo Penal, que na sua redação no parágrafo único menciona que o juiz, ele verificando se a vítima agir em legítima defesa, o juiz poderá conceder liberdade provisória. E o parágrafo único não abarca a figura do delegado de polícia, então tem essa... E aí, o delegado vai prender ou não vai prender? Então temos, né, correntes doutrinárias nos dois lados, né? Então era isso aí. Beleza, vou salvar aqui então a live.
Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.